Graça e paz, boa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Me sinto honrado e muito privilegiado de poder estar com vocês hoje compartilhando a palavra de Deus. Meu coração está muito alegre porque no próximo domingo os meus filhos vão se batizar. O Eric com 19 anos, a Ellen com 18. E para mim, para a Etienne, é uma bênção. É uma decisão que eles mesmos tomaram. Já algo que o Senhor já tem feito no coração deles, na vida deles. E a gente está muito contente com essa possibilidade deles mostrarem publicamente o que Jesus já fez na vida deles, né? Transformou a vida deles e agora a responsabilidade é maior, porque eu como pai e Etienne como mãe tem esse compromisso de continuar sendo uma referência de exemplo de vida, de decisões acerca da própria vida diante de Deus, porque eles vão observar tudo isso, né? E, querendo ou não, os irmãos como comunidade também se tornam uma referência para eles, né? Todas as vezes que eu penso no batismo, eu penso que as vidas ali que descem nas águas e voltam, elas voltam para observar eu e você. E eles querem agora ver como é que é essa nova vida, como é que fica esse novo relacionamento. Então a responsabilidade aumenta, né? E eu oro a Deus para que essa igreja, essa comunidade, ela possa cada dia mais crescer no conhecimento e na graça de Deus. Os dias não são fáceis, mas eu creio num Deus que, ao longo da vida e ao longo da história, capacitou homens e mulheres. Eu creio nesse Deus, que capacitou homens ao longo da história, capacitou mulheres ao longo da história a superarem as suas dificuldades das suas gerações. E essa semana eu aprendi algo assim, muito interessante acerca de Deus, quando nós olhamos o Antigo Testamento e a gente fala sobre o povo de Israel com dura cerviz. A gente vê muito isso na Bíblia, né? Um povo de dura cerviz. E essa palavra cerviz, ela é uma palavra derivada da coluna, né? Da coluna cervical. Por isso que é dura cerviz. Porque o povo de Israel tinha dificuldade de se dobrar, se inclinar. A coluna era dura. Eles ficavam sempre retos. Era um povo orgulhoso. Era um povo muito soberbo. E eu, essa semana, estava orando a Deus, falando: Senhor, amolece a minha coluna. Deixa a minha coluna bem flexível, para eu poder sempre me dobrar diante do Senhor, sempre me inclinar diante do Senhor, que eu não tenha nenhuma dificuldade de dobrar a minha coluna diante do Senhor. Que eu tenha toda a força do Senhor para vencer as dificuldades e os problemas, que eu seja firme, que eu seja forte, mas que quando eu estiver diante do Senhor, eu seja como uma criança, que eu me renda completamente ao Senhor, que eu não tenha nenhum problema de constrangimento, de vergonha, porque eu estou diante do meu Deus, do meu Senhor. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Nós vamos falar sobre juntos somos mais fortes. A minha relação com Deus, ela se complementa aqui. Não há sentido de nós vivermos uma vida cristã na segunda, na terça, na quarta, sem podermos compartilhar desta graça. Não há sentido de eu viver uma vida com o Senhor de lutas, de dificuldades, sem eu não ter alguém que possa me apoiar, sem ter alguém que possa ser o meu suporte, aquela pessoa que está ao meu lado. É claro que isso acontece dentro da família, e é claro que a minha esposa é essa referência, os meus filhos, mas estar em comunidade, como nós estamos aqui hoje, revela este amor de Deus, essa graça de Deus, através dos cânticos, através das orações, através desse tempo juntos, à luz da palavra de Deus. Deus nos fortalece quando estamos juntos. E pensando sobre isso, nesses últimos dias, aliás, esses dias que nós temos vivido, a gente tem que pensar demais. A gente tem que pensar demais, mais do que normalmente os nossos pais e os nossos avós. Porque, infelizmente,
O mundo que vivemos e o sistema que estamos vivendo tem cada vez mais se corrompido. O sistema que nós estamos vivendo cada vez mais tem se tornado algo superficial, raso. E eu coloquei algumas definições aqui, quando nós falamos de estarmos juntos. Algumas definições muito interessantes. Quando nós estamos juntos, compensamos as deficiências uns dos outros. Quando nós estamos juntos, multiplicamos o nosso desempenho. Quando nós estamos juntos, enfrentamos os problemas. Quando nós estamos juntos, podemos ajudar aqueles que estão cansados e desanimados. São frases que eu poderia muito bem, a partir delas, fazer uma exposição da palavra de Deus aqui, para que motivássemos hoje eu e você para a nossa vida lá fora. Mas algo tocou o meu coração. E eu comecei a pensar que essas frases, elas podem ser usadas tanto no púlpito, como numa torcida de futebol. Ela pode ser usada tanto no púlpito, como numa campanha de vendas, onde uma equipe de vendas tem que alcançar uma meta. Ela pode ser usada no púlpito, como pode ser usada também para ganhar uma boca de fumo, onde o traficante une forças para poder subjugar o outro. Essas palavras podem ser usadas no púlpito, não só para unir vocês, mas talvez também para arrecadar fundos, para tirar de você, para conquistar coisas. E isso me deixou muito preocupado, porque nos dias de hoje nós precisamos ir mais além. Dos dias de hoje a gente precisa avançar um pouco mais. As primeiras definições não são as definições verdadeiras. Porque tem muita gente enganando, tem muita gente mentindo, tem muita gente usurpando. E aí eu procurei ir mais fundo e eu falei, Senhor, me ajuda nessa jornada para que eu também possa compreender essa unidade e essa força. Aonde eu vou encontrar essa unidade com meu irmão, aonde eu vou ter a força, e que força é essa? Que força é essa? Será que nós estamos unidos para sermos um grupo fechado, forte, que ninguém entra, mas talvez que ninguém sai? Será que esse é o objetivo da força? Será que a força que o Senhor tem nos chamado hoje é aquela força que quer passar por cima de tudo e todos? Será que essa unidade que o Senhor está nos chamando hoje é a unidade que vai fazer a gente percorrer a escada da fama, subir o elevador do prédio até o último andar, onde tem a referência do poder? Será que são essas as características? E aí, eu não consigo, irmãos, me perdoe, mas eu não consigo fazer uma análise das coisas que acontecem sem olhar para a igreja. Eu não consigo olhar para a minha vida cristã sem olhar para a comunidade. Eu não consigo caminhar com Deus de uma forma individual, porque eu tenho irmãos ao meu lado, vocês estão ao meu lado, o pastor está junto conosco. Eu não posso pensar em uma unidade onde eu sou sozinho. Eu não posso pensar numa força onde eu sou o mais forte, onde eu tenho o poder. E é infelizmente isso que eu tenho visto quando nós falamos de evangelho. A unidade, ela existe para levantar uma única pessoa. E essa pessoa parece que ela detém todo o poder. E essa pessoa então abre as Escrituras e prega nelas, fazendo interpretações enganosas, para que o grupo continue unido, para que ele continue sendo forte. Não é esse o objetivo da comunidade cristã Semear. Não é esse o objetivo quando nós
chamamos os irmãos para um compromisso maior conosco, quando nós nos aproximamos mais de vocês, para que vocês conheçam mais do Senhor através de nós, o nosso objetivo é estarmos juntos, aonde todos nós somos um, e a força é de todos. Do menor para o maior. Da equipe de louvor para o rapaz que está lá tomando conta do carro. Do grupo que vem da noite para o grupo que vem de manhã. Dos professores da escola de discípulo para a rede de mulheres. Da rede de mulheres para a rede de homens. A força, ela é única. E aí as coisas começaram a clarear. E aí eu queria convidar você a usar um texto bíblico como base nessa nossa jornada de unidade e de força no Senhor, que está em Efésios, capítulo 4, versículo 15 e 16. Porque agora eu começo a enxergar um pouco o que nós estamos unidos. O que nos une? O que me faz estar aqui nesta comunidade? O que faz você estar aqui nessa comunidade? E o mais importante, que tipo de força nós temos nessa nossa jornada de vida cristã? Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16, o capítulo 4 vai falar sobre o novo homem. O capítulo 4 de Efésios narra esse corpo agora sendo formado, e esses versículos 15 e 16 são complementos que fecham esse capítulo e vai dizer para nós: antes, versículo 15, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, duas coisas são importantes para nós começarmos esse nosso pensamento. Primeiro, qual é a definição que nós temos de juntos? Juntos, ele está ligado. Está ligado. Juntos, estar agrupado. Juntos, nós estamos reunidos. Porque é assim que funciona o corpo. O corpo, ele está ligado. O corpo, ele está reagrupado. Ele foi organizado de tal forma que a mão está exatamente na posição que ela deveria estar, ligada ao braço, para que pudéssemos fazer exatamente os movimentos que temos que fazer. Se você tem uma anomalia, se você tem uma deformidade, já não é parte desse corpo. Crianças que nascem com deficiências, elas não têm a sua saúde plena. Unidade, então, é quando tudo está no seu devido lugar. Braço no seu lugar, perna no seu lugar, ombro no seu lugar, corpo unido. E que força é essa? Não é a força de resistir às coisas, não é a força de avançar, mas é a força que tira um corpo parado em movimento. Essa é a força. Estamos unidos no corpo. E a força que nós temos é para nos movimentar. É para andar. Não é para correr, não é para bater, não é para se machucar, é para caminhar. E o que nos une? O que nos torna ligados? Primeira coisa, nós estamos ligados pelo mesmo Espírito. Isso faz toda a diferença nos nossos dias. Porque há muitos espíritos enganadores no nosso tempo. Nós estamos ligados no mesmo Espírito, que é o Espírito de Deus. Deus, Criador dos céus e da terra, que nós não conhecemos, não sabemos quem é, mas que se revela através do Filho, que é Jesus, que venceu a morte, que agora, ressurreto, derramou o teu Espírito sobre nós. Esse Espírito é que nos une. E há uma coisa muito interessante, estudando sobre essa unidade, porque
Existe uma passagem no Novo Testamento que fala que Jesus, ao convidar os seus discípulos, ele diz que, olha, vocês que são pescadores, agora me seguem, porque vocês serão pescadores de homens. E essa interpretação dessa passagem nos dá a entender que, agora, nós é que lançamos a rede. Nós que estamos em Cristo agora, somos pescadores e lançamos a rede. Mas, se você estudar os evangelhos e for um pouco mais em detalhes no evangelho, você vai descobrir que o pescador é o Espírito Santo. Nós somos a rede. Nós somos a rede. A rede, então, costurada, ela resiste. Quando vem um cardume, ela segura esses peixes. Se a rede ela está com defeito, ela está rasgada, se a rede não está bem costurada, esse cardume de peixes passa pela rede. A rede não tem mais sentido, a rede não tem mais função. Esse mesmo Espírito, irmãos, nos une, porque nós somos a rede que Deus, que em Jesus e o seu Espírito Santo lançou no mundo. Quando eu olho para a rede, eu tenho um compromisso com você. Quando você olha para a rede, você tem um compromisso comigo. Quando eu olho para o pescador, ninguém tem compromisso com nada. Quem vai lançar a rede, você ou eu? Mas quando nós olhamos para a rede, eu tenho que estar bem costurado, bem unido. Porque se você dá um bom testemunho, se você falar de Cristo para o seu colega, se você falar de Jesus para o seu vizinho, se você trouxer um ente querido seu, se você conseguir falar de Jesus para alguém e você trouxer aqui, a rede tem que estar forte para segurar ele, para ele olhar vida em nós, para ele olhar em nós compromisso, porque senão o peixe escapa. Infelizmente, irmãos, tem muita rede que está furada. Tem muita rede furada. Tem muita unidade que não tem unidade nenhuma, porque é para benefício pessoal. Tem muita gente, irmão, sendo frustrada quando vai na igreja. Ouve de tudo, menos o Evangelho. Acompanha de tudo, menos da graça e do amor do Senhor. Não estão unidos pelo mesmo Espírito. Irmãos, nós estamos na mesma rede. Isso mudou completamente minha concepção de comunidade. Porque agora o meu compromisso com você é todo dia, não é só no domingo. Eu estou na rede com você, eu estou costurado com você, eu tenho que estar firme. Eu não posso deixar que a minha ligação contigo se rompa, porque eu vou falar de Jesus para alguém e, em virtude desse meu rompimento da rede, essa pessoa vai embora. E ela não pode ir embora. Porque o Evangelho nos chama para trazermos vida e mais vida para o reino dos céus. A segunda coisa que me chama a atenção na unidade é que nós estamos ligados pela mesma esperança. A nossa esperança não está nesta terra, irmãos. Miserável é o homem que pensa só neste mundo. Miserável é o homem. Nós temos a nossa esperança toda no Senhor, lá na glória. Lá na glória, lá nos céus. A minha esperança enquanto vivo aqui é que a minha vida esteja ligada em você no mesmo Espírito e que nós possamos de fé em fé, de obra em obra, de maturidade em maturidade, de caminhada, de cada passo, ganharmos vidas, trazermos vidas para o Senhor Jesus, edificarmos pessoas, eu ser edificado, edificar a minha família, edificar a você, irmos juntos nessa jornada até a glória. Os nossos pregadores, os nossos mensageiros, têm depositado esperança em tudo, menos na glória de Deus. Depositam a esperança num novo emprego, depositam a esperança numa cura de enfermidade, depositam a esperança numa libertação, depositam uma esperança numa nova casa, depositam uma esperança num novo... Enfim, tudo menos na glória de Deus.
E eu não vejo, irmãos, eu não estou aqui chamando eu e você para uma vida miserável, não. Eu não estou dizendo que eu e você agora temos que renunciar tudo, não. Eu só estou dizendo que a minha esperança não está nessas coisas. Mas se Deus me der da graça, sabedoria para ser um bom administrador, para ser um bom mordomo, para zelar daquilo que não é meu, mas do Senhor, para que eu possa multiplicar, para que a glória do Senhor seja manifestada, não a minha, não vejo problema. Porque a minha esperança não vai estar depositada nessas coisas. A minha esperança, ela é clara no Senhor. Será que é isso que nos une? Será que isso une você à comunidade? Será que realmente a tua esperança está na glória de Deus? Eu confesso a você que eu clamei pela minha vida. Clamei pela minha vida. Não somos perfeitos. Eu pedi a graça de Deus, pedi, Senhor, que eu não perca o Senhor de foco, que esse Espírito que nos une possa sempre me colocar no meu coração e na minha mente a esperança da glória. Não a esperança dos bens terrenos, não a esperança das coisas terrenas. E isso, irmãos, enquanto nós estamos saudáveis, é fácil. Difícil é quando nós passamos por um momento de luta. Difícil é quando nós passamos por uma enfermidade. Difícil quando nós passamos por um desemprego. Difícil quando nós passamos por uma dificuldade de relacionamento. É difícil. Por isso estamos unidos. Por isso estamos na rede. Para juntos podemos passar por esses problemas. E estudando sobre essa esperança, eu achei um texto, uma frase muito interessante. Deus preparou para nós uma festa, cujo prato principal é Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E o Espírito Santo é aquele que traz os convidados. Essa é a minha esperança. Essa é a minha mensagem. Nada mais do que isso. Não estou convidando você a uma vida próspera, não estou convidando você a uma vida de saúde plena, não estou convidando você para uma vida de relacionamento perfeito, mas estou dizendo para você que Deus preparou uma festa, que Jesus é o Cordeiro de Deus e que o Espírito Santo de Deus está te convidando a fazer parte dessa festa. Irmãos, nós precisamos estar unidos pelos propósitos corretos. Eu preciso estar ligado à comunidade pelos propósitos corretos. E a terceira delas é que nós estamos unidos pelo mesmo Senhor. Nós estamos unidos pelo mesmo Senhor. E esse é o grande desafio da nossa geração. É a dura cerviz que há no coração do ser humano, que não aceita se render ao Senhor. Podemos falar de Jesus como um profeta, podemos falar de Jesus como Salvador, podemos falar do amor de Jesus, mas jamais podemos dizer que Ele é o Senhor das nossas vidas. Por quê? Porque ninguém quer se sujeitar a ninguém. Ninguém quer se submeter a ninguém. Eu vou à comunidade, eu participo na vida da comunidade, eu estou com os irmãos, mas não se metam comigo. Não pisem no meu calo, não cuidem da minha vida, não tratem das coisas que não são da sua conta. Quantas vezes eu e Etienne já vivemos situações como essas, com um coração desejoso de querer ajudar, com o coração aberto de querer dar uma ajuda e sermos tratados com ofensas, com palavras pesadas, sermos tratados com indiferença, porque as pessoas não reconhecem Jesus como Senhor. Querem viver as bênçãos do Senhor, querem viver as dádivas do Senhor, querem experimentar desse momento maravilhoso, mas não querem sair por essa porta se sujeitando à autoridade dEle, reconhecendo a vontade dEle sobre nós. Como eu posso educar o meu filho? O Senhor vai me ensinar. Como eu posso amar a minha esposa? O Senhor vai me ensinar. Como posso ser um bom profissional? O Senhor vai me ensinar. Ah, mas o Senhor vai descer do céu e vai falar as coisas para você? Não. Ele vai usar irmãos.
Ele vai usar a rede. Ele vai usar o mesmo Espírito. Ele vai usar a mesma esperança. Não há porquê. Isso tem sido algo assim tremendo, irmãos. Não há porquê desabafar os meus sentimentos no Facebook. Não há porquê abrir o meu coração no sentimento de raiva nas redes sociais, se não há o mesmo Espírito, se não há a mesma esperança, se não tem o mesmo Senhor. Só vai trazer escândalo, só vai trazer prejuízo para a rede, porque a rede vai ser danificada e os peixes vão embora. Quem tem o mesmo Espírito que você? É o Espírito do Senhor que está na vida do teu irmão? É a mesma esperança que está na vida do teu irmão? É o mesmo Senhor? Então vai lá, peça ajuda, peça oração, abra o teu coração. Esses parceiros de oração que o pastor Fábio criou, é uma porta que Deus está nos dando para nós nos identificarmos, irmãos. Será que nós estamos falando do mesmo Espírito? Será que nós estamos falando da mesma esperança? Sim, nós estamos. Eu tirei o Orisvaldo, está ali comigo. E essa semana, esses dias, a gente tem trocado mensagens. Mesmo Espírito, mesma vontade de servir ao Senhor, mesmo desejo de andar debaixo da graça de Deus. Irmãos que nós podemos confiar, irmãos que a gente pode crescer juntos, irmãos que a gente pode se unir e buscar o Senhor. Qual é a verdade? Qual é a verdade? É o Senhor Jesus. Não é a minha verdade, não é a sua verdade. A verdade é o Senhor Jesus. Nós unimos pelo mesmo Espírito, unimos pela mesma esperança, nos unimos pelo mesmo Senhor, nós nos unimos pela mesma fé. E agora as coisas começam a estreitar, porque não é a fé que você tem todos os dias de manhã, que você vai ter agora, ao se deitar, que vai mover você a se levantar amanhã para ir ao trabalho. Essa fé que você tem de tudo vai correr bem, essa fé que você tem que não, no final do mês eu vou receber o meu salário, essa fé que você tem, eu estou dirigindo o carro e as coisas vão acontecer, não vou sofrer nenhum acidente. Não é a fé do dia a dia, corriqueira. Não é essa fé, não é a fé que você tem de querer conquistar as coisas. Eu tenho fé que esse ano eu vou conseguir fazer a minha reformazinha em casa, eu tenho fé que eu vou poder trocar o meu carro, eu tenho fé porque eu vou poder comprar uma roupa. Não é essa fé. Essa fé que nos une é a fé em Jesus. É a fé em Jesus. É a fé que lá no fundo do meu coração, diante de todas as contas que eu tenho para pagar, diante de todas as coisas que eu tenho que fazer dentro do mês, eu tenho fé que o Senhor está comigo. Eu tenho que pagar as contas, eu tenho que trabalhar, eu tenho que suar a camisa, eu tenho que fazer algumas coisas, mas o Senhor, Ele vai comigo, Ele vai guiando os meus passos, Ele vai instruindo, Ele vai falando comigo, Ele vai trabalhando as decisões que eu vou tomar, porque o Senhor está comigo. Isso nos une, irmãos. O que está acontecendo nos nossos dias é o espírito do engano. Fala-se muito de lição moral, mas não fala-se de evangelho. Não se prega mais, irmãos, que a ira de Deus está sobre mim, sobre você. Ninguém fala mais isso, porque isso esvazia a igreja. Mas a ira de Deus está sobre nós. E como está? Porque nós somos pecadores. A nossa natureza é corrompida. Como é que eu saio da ira de Deus? Através do sangue de Jesus. Não há outra alternativa. Não há outro caminho, só o sangue de Cristo nos redime e nos tira da ira de Deus e nos faz pessoas justas. Essa é a fé que nos move. Hoje não se fala mais disso. Hoje se fala, olha, pare de beber, pare de fumar, pare de se tatuar, pare de andar com essa roupa, pare de cortar o cabelo,
pare com isso, pare com aquilo. Mas não se fala do evangelho que salva. Não se fala da lição principal da nossa vida, que é nos rendermos a esse Deus e falar: Senhor, se não é Jesus, eu seria lançado para distante dele eternamente. Seria lançado para o inferno. Mas pela graça de Deus, o Senhor Jesus me salvou. Essa é a fé. Essa fé que nos une, essa fé que nos impulsiona. E quando eu tenho essa fé em mim, a minha vida não é mais individual. Os nossos dias hoje, e quem está direto aí na internet, internet no celular, internet em casa, internet no trabalho, internet agora nos carros, agora que tem seus multimídias dentro do carro que você pode se conectar, tem internet em tudo quanto é lugar. A informação nunca teve espalhada na face da terra como está nos dias de hoje. Mas nunca teve, olha o que eu vou dizer para você, nunca teve tanto suicídio nos nossos dias. Você sabia disso? Jovens de 12 anos, 17 anos, 19 anos, 28 anos. Posso te falar uma coisa? Pastores estão se matando, esposas de pastores estão se matando. Você sabia disso? Que o índice de suicídio no meio do ministério pastoral aumentou demais? Pastores estão se matando, irmãos. Sabe por quê? Por causa de individualismo, por causa do isolamento, por causa dessa vida que não compartilha. Segura. Chega uma hora que explode. E quando explode, surta. E quando surta, pula na frente de um trem, se joga de um prédio, se joga na frente de um ônibus, se enforca, toma veneno. Irmãos, pela graça de Deus, Deus está nos chamando para uma vida de unidade. Pela graça de Deus, irmãos. Quando eu olho isso, quando eu penso nisso, irmãos, essa responsabilidade sobre mim é tão... Me sinto tão temeroso, porque eu sou responsável por essa costura na rede. Eu não sou a rede toda. Quem dera, eu gostaria de ser a rede toda, mas eu não sou. Eu sou um pedacinho da rede, mas esse pedacinho, eu clamo ao Senhor todos os dias: Senhor, deixa eu continuar unido. Eu não quero que essas oportunidades passem justamente aonde eu estou. Porque eu não posso cuidar da rede toda, eu não posso fazer com que todo mundo entenda o que eu estou entendendo, mas, Senhor, esse espaço que eu tenho é aqui com vocês. Essa oportunidade que o pastor nos dá é estarmos em comunidade. Irmãos, nós temos um compromisso a não sermos ignorantes com respeito à palavra de Deus. Quando nós convocamos os irmãos para a escola de discípulos, irmãos, não é brincadeira, irmãos. Nós não estamos chamando você para um grupinho, nós não estamos chamando você para um oba-oba, a gente não está querendo fazer uma festinha de escola dominical, nós estamos vendo uma necessidade que a igreja tem. Pessoas ignorantes da palavra estão vivendo um evangelho falso. Estão longe de uma proposta de unidade e de força. Porque estão nas mãos de pessoas injustas. E estão na mão de pessoas que querem lucro. Tem misericórdia, Senhor, dessas vidas. Senhor, tem misericórdia dessas vidas que manuseiam a palavra de Deus. Conhecem a palavra. Porque se não conhecessem, não estariam ali naquele púlpito. Conhecem, mas agem com injustiça, porque no fundo querem lucro. Dessas vidas. Eu não vou poder julgá-las. Você não vai poder julgá-las. Os membros da igreja não vão poder julgá-las. Mas quando elas estiverem diante de Deus, Senhor, tem misericórdia dessas vidas. Dura coisa vai ser cair nas mãos de Deus. Brincam com o evangelho. Porque no fundo buscam os seus próprios interesses. Somos unidos pelo mesmo Espírito, somos unidos pela mesma esperança, temos o mesmo Senhor, caminhamos na mesma fé e estamos unidos pelo mesmo batismo.
Semana que vem é batismo. E o batismo tem um gesto muito interessante no batismo, porque quando nós imergimos, quando nós mergulhamos e agora levantamos com essa nova vida, irmãos, nós vivemos agora para o Senhor Jesus. Nós estamos ligados, irmãos, pelo mesmo Deus. O mesmo Deus. Que Deus é esse que nós estamos falando, queridos? É o Deus que nos mostra a tua graça, o teu amor. É o Deus que nos mostra a tua misericórdia, mas é o Deus de justiça. Ah, queridos, o Deus que eu sirvo não é um Deus só de amor, é um Deus justo. Se eu estou unido com vocês, se eu estou vivendo esta graça com vocês, meu irmão, não é brincadeira não, eu não vou brincar de ser crente não, eu não vou brincar de ser membro da comunidade cristã, de semear não, eu tenho um compromisso com vocês, eu tenho uma vida ligada no mesmo espírito contigo, eu tenho uma mesma esperança com você, eu não posso brincar com as coisas de Deus. Semana passada, eu tive a alegria de pregar na igreja presbiteriana lá da Bela Vista, e no final do culto, conversando com um irmão de 60 e poucos anos, 63 anos. E ele estava me falando que no decorrer da jornada da vida dele cristã, quando jovem, ele tinha uma coisa na cabeça dele. Ele falava assim, Elielson, quando eu era jovem, eu pensava o seguinte, ninguém está vendo. Ninguém está aqui, meu pai não está aqui, minha mãe não está aqui, o pastor não está aqui, ninguém está aqui. Então eu posso fazer. E ele se prostituía. E ele não se preocupava, mas conforme a maturidade veio surgindo, conforme a vida dele foi se aproximando mais do Senhor, ele foi entendendo, Elielson, não são as pessoas, é Jesus. Ele está comigo sempre. Então tudo que eu faço, ele está vendo. E aquilo foi uma lição tremenda para mim, porque eu já estava trabalhando a mensagem de hoje, eu falei, Senhor, que palavra, ele falando comigo, ele não sabia como ele estava me edificando. Eu preguei no culto e ele me edificando no final do culto. Falei, Senhor, é isso, é o mesmo Deus. Eu ando com a comunidade cristã semear, não é no domingo, nessas poucas horas que a gente está junto, não. Eu ando com vocês segunda, terça, quarta, eu ando com o Orisvaldo, mandando mensagem para ele, porque Deus está conosco. Isso é maravilhoso. Deus está conosco, nos unindo, e as ações que eu estou fazendo, quando eu glorifico a Ele, eu estou glorificando a comunidade, eu estou exaltando os irmãos, eu estou dando um bom testemunho para a igreja. É triste, irmãos, é muito triste nós ouvirmos muitas vezes irmãos falarem assim, você é da igreja tal? Eu sou lá da igreja tal, sou lá da comunidade cristã semear. Aquele irmãozinho está indo lá na igreja ainda? O Elielson está lá, o Elielson vai lá, até pregou domingo passado. Rapaz, o Elielson é terrível, está me devendo, não me pagou. Vi ele agora fazendo cruzamento, cruzou aqui com o carro aqui essa semana, soltou um palavrão enorme para o motorista que fechou ele aqui, fiquei até assustado. Eu vi ele saindo, gritando com a esposa dele. O Elielson, eu moro perto da casa do Elielson. Rapaz, que mau testemunho esse cara dá. É triste, irmãos, ver isso. Que unidade é essa, irmãos? Que unidade é essa, irmãos? Irmãos, eu estou unido com vocês pelo mesmo Espírito, pela mesma esperança, pelo mesmo Senhor, pela mesma fé, pelo mesmo batismo que vivo agora a graça de Deus e Deus que nos segue todos os dias. É Deus, irmãos. Eu tenho um compromisso com Deus. Quando eu me comprometo com Ele, eu me comprometo com vocês. Quanto mais eu amo a minha esposa, mais vocês são edificados. Quanto mais eu vivo uma vida com os meus filhos de temor a Deus, mais vocês são edificados. Quanto mais vocês vivem uma vida de temor a Deus, mais nós somos edificados. Entende o processo? Entende a costura da rede? Consegue entender a rede sendo costurada para cima e entre nós? Essa rede tem que continuar forte. Essa rede tem que continuar firme, para nós caminharmos em humildade.
não caminharmos em força. Nós somos impulsionados não para sair passando por cima dos outros, irmãos. A força não está nisso. E aí eu começo a falar, Senhor, o Senhor é maluco. Deus é louco, porque Ele faz as coisas loucas para a gente ficar mais louco ainda. Porque não, quando eu estou forte com você, não é quando a gente passa por cima dos outros, é quando nós nos consolamos, quando nós os exortamos, quando nós nos unimos uns aos outros, onde todos são iguais. Não tem superior nem inferior, não tem gente mais experiente ou menos experiente. Quem está chegando agora na igreja é tão importante quanto quem já está aqui desde a fundação da igreja. Não importa. O que importa é que, se caminharmos em humildade, somos uma igreja forte. Se caminharmos em mansidão, somos uma igreja forte. Paulo vai dizer em 2 Coríntios que, e é muito interessante esse texto, ele vai dizer em 2 Coríntios 10:1, que ele, por mansidão e benignidade de Cristo, andou com os irmãos, mas foi ousado quando estava distante deles. Olha que interessante. A minha relação com vocês é de mansidão, mas lá fora eu defendo vocês. Eu defendo. Eu tenho que ser ousado. Aqui nós vivemos uma comunidade unida, forte, mas lá fora eu defendo vocês porque vocês são a minha família. Eu sou da comunidade cristã Semear, sim. O que está acontecendo? Tem um irmãozinho lá, nós vamos lá. Quer ir comigo? Nós vamos lá. Eu sou da família, ele é da minha família, nós vamos juntos tratar isso, vamos orar, vamos buscar ao Senhor. Falta isso, irmãos, na nossa igreja, falta isso na igreja. Falta essa relação, irmãos, de família. Está acontecendo um problema com o Elielso? Vamos lá falar com ele. Vamos orar. Ele tem o mesmo Espírito, ele tem a mesma esperança, ele tem o mesmo Senhor. Ele vai entender. Nós não vamos chegar lá com palavras rudes, nós não vamos chegar lá com grosseria, não. Mas nós vamos abrir a Bíblia e falar para ele, irmãos, Elielso, nós estamos aqui falando para você em amor. Mas a Bíblia nos ensina que nós temos que exortar. Querido, corrija o teu caminho. Querido, corrija o teu caminho. Amado, se você nesta noite está ouvindo do Espírito Santo de Deus a palavra de correção, eu convido você a acertar os passos. Não é o Elielso que está dizendo. E os irmãos que me conhecem aqui sabem que eu não sou muito para ser papel de profeta. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está falando conosco. Se há algo para você consertar, o momento é agora. Porque nós caminhamos em mansidão entre nós, mas temos que ser uma igreja ousada quando nós passarmos por esses portões. Caminhamos, irmãos, com longanimidade. Não tem força maior. Isso eu aprendi ao longo da vida, e eu acho que você aprendeu também. Não tem força maior no ser humano do que a paciência. Você tem que fazer uma força danada, não tem? Para ser paciente? Que força eu tenho que fazer para ser paciente? Porque a vontade que eu tenho é que a coisa aconteça de imediato. Mas não aconteceu hoje, eu vou esperar amanhã. Não aconteceu amanhã, vou esperar para outro dia. E passa os dias, e eu tenho que ser paciente. Longânimo, irmãos. Isso quer dizer o seguinte, queridos, esse processo que nós estamos vivendo não vai acontecer agora nos próximos 3 meses. Não vai. Não vai acontecer nos próximos 6 meses. Não vai acontecer no próximo ano. 2017, talvez a gente esteja a mesma coisa. Mas pela graça de Deus, diante da nossa unidade, eu sou forte o suficiente para esperar no Senhor. Para ter a paciência, para ter a possibilidade de olhar e ver o milagre acontecer. Que maravilha é poder esperar no Senhor com paciência para ver o dia do milagre. Ver o dia dessa comunidade vivendo essa verdade. Que pode acontecer a qualquer momento. Pode acontecer a qualquer momento. Mas se não acontecer, eu tenho paciência suficiente para continuar essa jornada, continuar essa caminhada, buscando essa unidade com vocês, buscando essa força do Senhor. Porque nós precisamos caminhar com tolerância. E aí eu vou caminhando para o final.
3 coisas são muito difíceis nos nossos dias. 3 coisas são bem difíceis, e eu confesso para você que eu também tenho muita dificuldade. Primeiro, tolerar o outro. Segundo, segurar a minha língua. Terceiro, controlar o meu temperamento. Eu espero... Será que sou eu o único anormal aqui? Se você for uma pessoa que tem essa tolerância, me ajuda, me ensina. Segurar a minha língua. Como é difícil a gente segurar a nossa língua. Quando você viu, escapou. E não volta mais. Falou. E quando você fala, para você arrumar é muito difícil. A língua. Um órgão tão pequenininho no corpo, mas estraga tudo. Estraga a tua aparência, estraga tua personalidade, estraga teu caráter, estraga a tua vida, se você não controlar a tua língua. E terceiro, controlar os nossos temperamentos. Nós vivemos hoje um período muito relativista, irmãos, muito relativista. Uma liberdade que ela, na verdade, não está ajudando em nada, irmãos. Essa liberdade que todo mundo está dizendo que tem, está destruindo famílias, está levando os jovens para as drogas, está acabando com o idoso, está cada vez mais jogando o idoso para a sarjeta, está acabando com a política, os governos estão ficando cada vez mais imundos, sujos, e está acabando com a igreja. Porque você pode mexer com tudo, menos mexer com a pessoa. Não mexe comigo. Quando, na verdade, o texto que nós lemos em Efésios diz que nós estamos ligados num corpo. Nós somos unidos neste corpo para caminhar. E eu preciso me controlar. E como eu me controlo? Me relacionando com os irmãos. É no exercício, irmãos. No isolamento não vai resolver. Já melhorei muito no casamento, a minha esposa é uma prova disso, posso melhorar cada vez mais, mas não é só na vida eu e a minha esposa. Tenho que viver nesse exercício de comunidade. E eu quero convidar você a pensar nisso. Primeiro, o que nos une? O que une você a essa igreja? Segundo, que tipo de força você está exercendo? Que força você quer? Você quer ser forte em quê? Se algumas coisas que nós falamos aqui faz parte da sua vida, e você pode dizer assim, amém, Senhor, eu tenho vivido, eu louvo a Deus por você, e eu oro que você cada vez mais se aproxime de nós, para você nos ajudar nessa caminhada. Se porventura você olhou para tudo que nós falamos hoje, e você falou, Senhor, tem coisas que eu preciso melhorar, eu convido você a pensar isso hoje e orar a Deus e falar com o Senhor e pedir que Deus comece esse tratamento na sua vida, comece esse agir na sua vida, para a honra e glória dele.